Boa noite, bom dia, boa tarde, não sei. Enfim, brincadeiras à parte. O meu trabalho é sobre plantas e reprodução sexual, e mesmo sendo um assunto que não abrange muita coisa, eu dei o meu melhor para procurar coisas, né, sobre isso. Só que eu não achei tantas assim, não. Mas enfim, vou começar falando do sistema reprodutivo das plantas. Conhecer o sistema reprodutivo das espécies a serem melhoradas é muito importante para o melhorista. Mas por quê? O tipo de reprodução ele é muito importante na escolha dos métodos que vão ser usados para o melhoramento de determinada espécie. E existem dois modos de reprodução, que são a sexual e a assexual. A reprodução sexual ela se caracteriza pela formação de gametas através da meiose e a fusão dos gametas masculino e feminino, que é a fertilização, para a formação de um embrião e posteriormente da semente. Dentro da reprodução sexual, as plantas são divididas em três grupos, que são as autógamas, alógamas e intermediárias. As plantas autógamas, elas são aquelas que realizam preferencialmente a autofecundação, numa taxa de acima de 95%. A autofecundação, ela ocorre quando o pólen, que é o gameta masculino, fertiliza um óvulo, que é o gameta feminino, da mesma planta. Ou seja, ela ocorre naturalmente em plantas hermafroditas que possuem o sexo masculino e feminino no mesmo organismo. As plantas intermediárias, que são espécies autógamas com frequente alogamia, elas são aquelas que possuem porcentagem de fecundação cruzada entre 5% e 95%. As plantas alógamas são aquelas que realizam preferencialmente polinização cruzada, uma taxa também de acima de 95%. Nesse caso, a fertilização ela acontece quando o pólen de uma planta fertiliza o óvulo da flor de outra planta. Porém, essas classificações de autógamas, alógamas intermediárias, elas não são perfeitas, entre aspas, porque as espécies cultivadas elas apresentam uma grande variação na taxa de autofecundação ou fecundação. A reprodução sexuada ela se caracteriza pela transferência de grãos de pólen para o sistema reprodutor das plantas, através da polinização, que é feita pelos animaizinhos, tipo abelha, até morcego, e através do vento e essas coisas. Isso tá em livros de biologia, né? Enfim, a principal importância da reprodução sexual é que ela proporciona variabilidade genética. E qual que é a importância da variabilidade genética? Através dela ocorre a evolução e adaptação dos organismos ao ambiente. Ela contribui para a persistência evolutiva das espécies e sua perda diminui a possibilidade das populações se adaptarem a respostas das mudanças ambientais. Qual que é a importância da variabilidade genética no melhoramento? Quanto mais variabilidade genética, mais variedades de plantas a gente tem para poder melhorar. No caso, eu vou poder cruzar uma planta de uma espécie com outra planta de outra espécie, só que com certeza da mesma família, né? Tipo, parental. Então, aqui são uns exemplos de plantas de reprodução sexual. O arroz, a aveia, o trigo, o tomate, a soja e o pêssego. Essas são consideradas plantas autógamas. A maçã, a mandioca, o brócolis, a cebola, o milho e a cana-de-açúcar, elas são consideradas plantas plantas alógamas. O algodão, a berinjela, o café, o sorgo, a fava e a canola são plantas consideradas intermediárias, que é aquelas que eu falei, que são as espécies autógamas com uma frequente alogamia.
Então, esclarecimento final. Desculpa, professor, eu sei que eu decepcionei você. Mas eu juro que eu queria ter feito um trabalho melhor. Mas eu não consegui achar tanta coisa. Então é isso, desculpa e eu prometo dar uma melhor no outro trabalho. Até mais.